Pessoal, continuando a nossa correção aí, nós iremos agora para a próxima lista de atividades, do dia 30 do 3 a 4 do 4. O primeiro exercício aí da lista está assim. Nas bactérias, geralmente, observa-se a divisão de uma célula em duas. Esse tipo de reprodução é conhecida como, letra A, reprodução assexuada, B, partenogênese, C, conjugação, D, reprodução sexuada e enxertia. Então aqui está representado vários tipos, né, de reprodução, e o tipo de reprodução em que a bactéria faz, né, em que ela se divide em duas, é a reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada? É quando não ocorre a formação de gametas. Então não tem transferência de genes. Ou seja, uma única célula, ela se divide em duas, originando, né, dois novos seres idênticos à célula mãe. Então a resposta correta é a letra A. Questão número 2. Observe a imagem a seguir e responda. Letra A. Quais as células de reprodução estão representadas nessa figura? Então, nessa figura aí, pessoal, está mostrando aqui. Isso daqui é um ovócito, né, ou um óvulo, tá? E essas estruturas aqui são os espermatozoides. Então, os espermatozoides, né, eles estão se aproximando do óvulo, né, para ver qual que consegue, né, entrar no óvulo para fecundá-lo, né, formando um embrião, tá? Então, quais células, né, que são representadas aí? As células representadas são um ovócito, que é o óvulo, e os espermatozoides. Letra B. O que são gametas? Olha, os gametas são, né, exatamente o óvulo e o espermatozoide, são as células reprodutivas. Então, olha só, são células reprodutivas que contêm material genético, né, e que são capazes de gerarem um novo ser vivo. Então, tanto o óvulo quanto o espermatozoide contém material genético, né, e quando esses materiais genéticos se unem, né, vai formar aqui, né, quando o material genético do espermatozoide se une ao material genético do óvulo, vai formar um embrião, esse embrião vai se desenvolver e vai formar um indivíduo com as características do pai e da mãe. Bom, aqui tem uma charge aqui, né, e nessa charge está assim: se rei Salomão fosse uma planária, aí aqui no primeiro quadrinho, né, no primeiro balãozinho está assim: Majestade, estas assexuadas disputam a posse do mesmo bebê, né? Aí no próximo balãozinho, corte o bebê ao meio e dê um pedaço para cada uma, né? E aí de cá, né, elas falaram yupi, né? Então cada uma vai ficar com uma parte do bebê. Aí está assim, ó, a reprodução é a única forma que os seres vivos têm de produzirem novos indivíduos. E existem duas formas pelas quais o fazem. Então, pediu para ler a charge, né, e ver que tipo de reprodução que ocorreu aqui. Então, quer saber se a forma de reprodução é uma reprodução sexuada ou assexuada. Bom, só recapitulando aqui, a reprodução assexuada é aquela que não ocorre a participação de gametas, não tem presença de óvulo nem de espermatozoide. Já na reprodução sexuada, ocorre a união de gametas, ocorre a presença dos gametas, do óvulo e do espermatozoide. Então, quando aqui ele fala, majestade, estas assexuadas, né, já está, né, dando a resposta aqui, disputam a posse do mesmo bebê.
Aí ele pediu, né, já que elas estavam disputando o mesmo bebê, ele pediu para dividir ela, né, esse bebê ao meio. Então, quando divide ao meio uma planária, vai originar duas novas planárias. E essas duas novas planárias, elas vão se regenerar, né? Quando se divide ao meio, ocorre a regeneração formando as duas novas planárias. Então, o tipo de reprodução é assexuada, tá? Por regeneração. Então, tá assim, na charge as planárias sofreram regeneração, que é um tipo de reprodução assexuada, que ocorre na ausência de gametas e os indivíduos gerados são geneticamente iguais. Letra B. Discorra sobre as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada. Então, é para vocês escreverem sobre as vantagens e as desvantagens. Bom, as vantagens da reprodução assexuada é que é a necessidade de apenas um indivíduo, né? Então aqui, ó, uma das vantagens, né? Um único indivíduo consegue originar um novo ser, então não precisa de dois. Então essa é uma vantagem, né? Reprodução em maior velocidade. Então olha só, né? Como não precisa de outro indivíduo para reproduzir, né? A reprodução ocorre mais rápido, tá? E gasta menos energia. E as desvantagens? A ausência de variabilidade genética, né? Porque como não ocorre troca de gametas, né? Um único ser se divide dando origem a dois novos seres, os seres que se originam são idênticos à mãe, então não tem variabilidade genética. Então essa é uma desvantagem, tá? E a outra desvantagem é que vão criar o quê? Verdadeiros clones, né? Os filhos são idênticos aos pais. Então essa é a resposta da letra D. A questão número 4. Analise a charge a seguir. Essa charge aí é sobre o coronavírus. Está assim, ó, no primeiro balãozinho aqui, está assim. Mas como esse vírus veio parar no Brasil, aí no outro balãozinho, deve ter vindo de carona, né? Então, ó, os vírus têm a capacidade de disseminação muito rápida e eficaz, desde que encontrem uma célula hospedeira para isso. Porém, não são considerados seres vivos para muitos pesquisadores e por esse motivo não se encontram classificados em nenhum dos 5 reinos, tá? Dos seres vivos. Então, os vírus, eles não têm metabolismo próprio. Para eles se desenvolverem, eles precisam entrar, né, dentro de uma célula, né, precisam estar em uma célula hospedeira, encontrar essa célula hospedeira, para que eles possam utilizar o metabolismo da célula hospedeira para eles, né, desenvolver o seu próprio metabolismo, tá? Então, por esse motivo, muitos pesquisadores não consideram eles como seres vivos e eles estão classificados à parte, né, dos 5 reinos dos seres vivos. Aí está pedindo, né, abaixo do balãozinho aí está pedindo, explique como o Covid-19 age na célula e como ele é transmitido. Bom, então, né, o Covid é um vírus, tá? Ele vai entrar na célula, né, vai desestruturar essa célula, causar a morte da célula, né? Ele se reproduz, quando ele se reproduz dentro da célula, né, ele vai causar a morte da célula e vai atacar novas células. E como que é transmitido isso? Né? É transmitido através de secreções das vias respiratórias, né? Espirro, tosse, né? A saliva, né? Então, através de secreções respiratórias é que ocorre a transmissão. Então, a resposta que eu coloquei para vocês está aí. O Covid-19 é um vírus que ataca as células do sistema respiratório, prejudicando seu funcionamento, pois provoca morte celular ao se reproduzir.
A transmissão ocorre por secreções provenientes do aparelho respiratório, como gotículas de saliva, por exemplo. Bom, pessoal, essa foi a última questão da lista. Eu espero que vocês tenham compreendido as respostas. Qualquer coisa, estou à disposição, né, para sanar as dúvidas da melhor forma possível. E na próxima semana nós daremos continuidade aos conteúdos, tá? Com as videoaulas, tá? Então, uma ótima correção, né, das atividades, não deixem de fazer essas correções, tá? Um bom final de semana para vocês. Até mais.